Shalom Adonai, Igreja do Senhor. Hoje mais o culto, o último culto do ano de busca. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda estamos no ano do reino. Amém? Glória a Deus. E a minha oração é que o reino do céu venha a ser a cada dia revelado a nós, queridos. E que a cada dia nós venhamos experimentar mais e mais do reino dos céus sobre nossas vidas. Amém? Quero aqui louvar e engrandecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar e engrandecer a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram aqui esta noite. Queridos, passamos o ano de 2025. Um ano para mim de muitas lutas, de muitas batalhas. Mas eu digo algo para vocês que estejam passando por alguma situação. O nosso Deus poderoso, está escrito na sua palavra que ele fala assim, que em ti, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Se hoje eu e você nós estamos aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Foi Ele que nos levantou, foi Ele que nos deu vitória, foi Ele que derramou sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Amém? Sobre nossas vidas. E eu quero, queridos, já que vocês abrem as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6, nós iremos ler do versículo 9 ao 10. Mateus 6, versículo do 9 ao 10. Aleluia, quero aqui louvar essa oportunidade, né? Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo Ives, nossa bispa Kessia, a todos os líderes desta casa. Aleluia. A palavra de Deus, queridos, vai me dizer assim. Mateus 6, 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Só até aí, queridos. Aqui, queridos, nós vamos ver uma instrução de Jesus sobre a vida dos discípulos, de como eles deveriam orar. E quando o Senhor instrui os seus discípulos a esta oração, o Senhor Jesus sabia muito bem do que ele estava falando. Quando ele fala, venha o teu reino, o Senhor sabia da necessidade do reino sobre a terra, sobre nossas vidas. E eu digo, queridos, que através da vinda de Jesus, nós experimentamos a excelência do reino aqui na terra. Muitos tiveram o privilégio de experimentar, de fazer parte, de estar perto de alguém a qual a palavra vai dizer que ele se despiu da sua glória e não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar servo aqui, igual aos homens. E a palavra de Deus vai dizer que ele foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu quero voltar um pouquinho lá, não precisa você abrir a sua Bíblia, porque senão você vai passar a noite toda abrindo a Bíblia de vocês. Amém? Se quiser anotar, podem anotar. Falando um pouquinho do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele descreve a vida de Jesus Cristo com profecias detalhadas sobre o seu nascimento, identidade e missão. Isaías não só interviu as cenas do Calvário, como visualizou o sofrimento e a glória do Messias como nenhum outro profeta. Nós vamos ver que o profeta Isaías, no Velho Testamento, foi o que mais escreveu sobre o Messias. É por isso que ele recebeu o título do profeta messiânico. Amém, queridos? E eu anotei aqui algumas principais profecias de Isaías sobre Jesus. Nós vamos ver o primeiro tópico, nós vamos falar sobre um sinal. Isaías, ele fala, Isaías 7, versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome
Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23, a palavra nos diz o significado de Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos, aqui nós vamos ver o profeta Isaías anunciando o nascimento virginal de Jesus, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. Tanto, queridos, que nós vamos ver lá em João 14, quando Felipe, ele fala para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. E Deus, o Senhor Jesus vai dizer assim para ele, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim, mas meu Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. No 12 nós vamos ver o Senhor declarando, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e ainda fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Mas isso é para quem crê, queridos. É para quem crê, é para quem toma posse da palavra. O segundo tópico, nós vamos ver o profeta falando sobre o príncipe da paz. Isaías 9, do 6 a 7, vai dizer assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome era maravilhoso, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu governo será vasto, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi, e em seu reino, para que estabelecer e firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Aqui nós vamos ver que através da vida de Isaías revela a natureza divina de Jesus e o seu reino eterno de paz e justiça. Amém? É por isso que em Romanos nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Amém? O terceiro tópico, nós vamos falar sobre o servo sofredor. Isaías 53 descreve o servo que levaria as dores, pecados e a iniquidade de um povo, sendo traspassado e esmagado por suas transgressões, trazendo cura e paz através do seu sofrimento. E o significado disso, querido, aqui o profeta nos revela a expiação de Jesus, seu sacrifício pela humanidade, cumprindo o seu propósito de resgate. É por isso que nós vamos ver lá em João 3,16, a palavra de Deus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Revela o imenso amor de Deus pela humanidade, expressa o sacrifício de Jesus Cristo, oferecendo salvação e a vida eterna a quem nele crê e não condenação. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus, ele morreu na cruz para nos resgatar. Ele disse que ele veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Eu e você andávamos como ovelhas desgarradas, como ovelha que não tem pastor, aleluia. João capítulo 10, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e é este Jesus, aquele que manifestou a excelência de Deus aqui na terra, aquele que deu a sua vida por mim e por você, aquele que deu a sua vida em resgate por mim e por você, aquele que se sacrificou numa cruz, não tinha pecado nenhum, ele carregou as nossas transgressões, os nossos pecados, queridos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?
E nós vamos falar do quarto tópico, que eu digo que é um ponto-chave para nossas vidas, que fala do Espírito do Senhor. Isaías 11, 1, 2, que menciona que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias, capacitando-o para julgar com justiça e trazer retidão. Enfatiza a unção e o poder divino para governar e restaurar. Lucas, capítulo 4, 17, 18, 19, vai dizer assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é o ponto-chave para que nós venhamos entender, queridos. Eu não falei, eu acho que eu falei, o tema desta meditação é o reino na terra, que foi manifesto através da vida de Jesus Cristo. E esse aqui é um ponto-chave, sabe por quê? Através da unção do Espírito Santo que repousava sobre Jesus, ele trouxe à humanidade tudo aquilo que a humanidade precisava, me abispaquece. Por isso que ele disse assim: porque me ungiu para evangelizar os pobres. E ele disse que esse evangelho do reino teria que ser pregado por todo mundo. E ele também nos dá essa missão de pregarmos o seu evangelho a todos, queridos. Essa missão não é só para o pastor, não é só para o apóstolo, não é só para o evangelista. É todos aqueles que já foram alcançados por esta graça. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver que ele evangelizar os pobres, enviou-nos a curar os quebrantados do coração. Quantas pessoas vêm diante de Jesus? Jesus está de braços abertos para nos curar, para nos libertar, mas não estão com o coração contrito nem quebrantado, não reconhecem que precisam de cura, que precisam de libertação, e é por isso que ainda não receberam a cura do Senhor. Mas o nosso Deus, ele veio para curar aqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Salmo 51 vai dizer que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? E apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ministério de Jesus era profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. Hoje é o culto de busca pelo Espírito Santo, e o ministério de Jesus, ele era marcado pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, queridos. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:20, Jesus, ele tinha a sua vida guiada pelo Espírito Santo. Ele iniciou o seu ministério confirmado pelo Espírito Santo. Mateus 3:16, 17, descreve o batismo de Jesus por João Batista, onde ao sair da água, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. E uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual eu me agrado. Nesse texto nós podemos ver a Trindade sendo revelada à humanidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, prestem atenção na palavra que está sendo revelada, porque eu estava falando sobre Jesus, mas também eu quero falar um pouquinho sobre João Batista, querido. Ele era aquele que pregava, a palavra de Deus vai dizer que desde pequeno ele já era cheio do Espírito Santo. E ele pregava
João Batista era aquele que pregava: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Ele exortava o povo a produzir fruto de arrependimento, como compartilhar também com os necessitados. A sua missão era preparar o caminho para o Senhor, endireitando as veredas, como foi profetizado também pelo profeta Isaías, e preparando os corações para receber Jesus. Ele batizava com água, mas apontava Jesus como aquele que batizava com o Espírito Santo e também com fogo. Amém? O Filho de Deus, a luz verdadeira que já estava presente. Ele afirmava que Jesus já existia antes mesmo dele. Ele era o Salvador, a graça e a verdade encarnada, e que todos recebiam dele. Ele declarava não ser digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele ensinava que Jesus deveria crescer enquanto ele diminuía. Aleluia, e ele mostrava aí a supremacia de Jesus Cristo. João Batista, ele foi percussor que preparou o terreno espiritual, chamando as pessoas à convenção, apresentando Jesus como o Messias, o prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, como eu disse, o seu ministério, desde criança, com 12 anos, ele ensinava nas sinagogas, e a palavra de Deus vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo. Jesus, ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. Mateus 12, 28, ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Ele enfrentou e venceu o diabo cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1, 13. Ele se entregou para morrer por nós pelo Espírito eterno. Hebreus 9, 14. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 11. Aleluia. E digo algo para vocês: ele entregou a sua igreja aos cuidados do Espírito. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Mas o meu Pai, ele vai enviar para vocês um Consolador, o Espírito da verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse vos guiará. É o Espírito Santo que convence, queridos, o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem ele nós não podemos ser convencidos de nada disso. E nós precisamos dessa presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É por isso que hoje é um culto especialmente para isso, para nós buscarmos mais e mais da presença de Deus sobre as nossas vidas. E o poder do Espírito Santo, ele deve também influenciar muito a nossa vida. Amém? Em João 16,13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Em Romanos 8,14, Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,19, a palavra de Deus afirma que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós não somos donos desse corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios 3,3, Paulo afirma que nós somos carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Em Gálatas 5,22, Paulo afirma que nós devemos produzir o fruto do Espírito. Em Efésios 4,30, a Bíblia afirma que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Em 1 Pedro 4,14, Pedro afirma que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória a Deus, queridos. Por isso, essa é uma verdade de Deus sobre as nossas vidas. Mas essa glória precisa ser revelada aos homens.
A glória de Deus precisa ser revelada aos homens sobre nossas vidas. Nós precisamos dar bom testemunho de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aonde nós formos, aonde nós estivermos, amém? 1 Tessalonicenses 1:12, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, vou voltar aqui para Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás. O nome do Senhor tem sido glorificado em nossas vidas, queridos. Nós temos buscado a presença do Espírito Santo, porque desde a hora que eu comecei a ler, sempre é mencionado o Espírito do Senhor. Eles não estavam sozinhos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus só. E é por isso que nós não produzimos os frutos. Assim também como João Batista pregava, produzir frutos de arrependimento. Esses frutos não estão sendo produzidos no meio da igreja. Muitas vezes, queridos, entramos e saímos neste lugar do mesmo jeito. Porque nós muitas vezes não entendemos nem compreendemos a palavra de Deus, que veio para nos transformar, que veio para nos moldar. Essa palavra que veio para nos libertar, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque será que essa verdade não está trazendo libertação para nossas vidas, para os nossos corações? Aleluia. Muitas vezes é necessário, queridos, Deus trabalhar de uma maneira muito pesada sobre nossas vidas, para que nós venhamos reconhecer que nós somos pó, que Ele que sopra o fôlego de vida sobre nós, porque muitas vezes nós queremos andar sozinhos, mas como eu li, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós não podemos, como crentes, como cristãos, andar sozinhos por aí. Nós precisamos dessa presença gloriosa. E eu digo para vocês que Deus tem uma maneira muito boa de trabalhar em nossas vidas. Muitos afastados da presença hoje estão enfermos. E eu digo isso com muita dor no meu coração, porque eu tenho um irmão que está afastado da presença e está hoje cometido com uma enfermidade, com câncer. E eu digo sempre para vocês, quando eu venho aqui ministrar, eu sempre apresento a minha família, eu sempre apresento a minha parentela para o Senhor, para que eles venham ser salvos, para que eles reconheçam o Senhor como seu Senhor e Salvador. E há muitas vezes o Senhor tem uma maneira de trabalhar, querido, que muitas vezes nós não entendemos e nem compreendemos. Muitos afastados, enfermos. Mas a minha oração é que eu peço para o Senhor. Eu sei, Senhor, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. E nós não podemos estar. Muitas vezes a gente pergunta, por que, Senhor? Ele diz, eu estou trabalhando. O Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe a maneira melhor de trabalhar sobre nossas vidas. Mesmo muitas vezes a gente não entendendo nem compreendendo. E eu digo algo para vocês, é muito dolorido. A gente vê alguém com dor, sofrendo de dor, e a gente não poder fazer. O Senhor veio para curar. Os quebrantados e contritos de coração são aqueles que reconhecem que precisam, enquanto nós não reconhecemos que nós precisamos, Deus não faz a parte dele. Porque nós precisamos fazer também a nossa parte. Nós precisamos também buscar. E às vezes é necessário Deus tirar tudo de alguém, para que ele venha reconhecer e dizer, Senhor, vim implorar.
para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me cura. Às vezes é necessário Ele fazer isso. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Apocalipse 22, 12, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. Nesse mesmo capítulo de Mateus, queridos, a palavra de Deus vai dizer assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. E muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer apenas a nossa. Mas a de Deus nós não fazemos, nós não queremos obedecer. É por isso, queridos, o tema foi o reino na terra. Jesus, Ele instrui, Ele veio, Ele deu o exemplo de amor, de humildade. Ele deu o exemplo de serviço. E Ele disse: bem-aventurados sois vós, se assim vocês fazerem. Se assim vocês fizerem, do jeito que eu ensinei para vocês. Muitas vezes nós não queremos, queridos, fazer, obedecer. Muitas vezes nós só queremos pedir, pedir, pedir. Venha a nós, ao teu reino nada. E Deus, Ele nos cobra isso, Ele vai nos cobrar isso. Tudo aquilo que Ele colocou, a confiança que Ele depositou em nós, de levarmos este evangelho a toda criatura. Isso é para mim e para você que está aí. Pastora, porque hoje nós não vemos a manifestação, muitas vezes as pessoas não estão sendo curadas, muitas vezes, digo algo para vocês, as pessoas estão com o coração endurecidos. Não se aquebrantam mais diante de Deus. Não reconhecem que precisam. Não reconhecem as suas falhas. Não buscam Deus verdadeiramente como se devem buscar. Porque o Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo, não estão encontrando, porque não estão sendo verdadeiros diante da presença do Senhor. E eu digo algo para vocês: não importa o que nós fazemos diante dos homens, o mais importante é o que você faz longe da vista. Porque o homem não está vendo, mas o teu Deus, o nosso Deus, Ele está nos contemplando todos os dias, minha bispa Kézia. E às vezes a gente quer se esconder dos homens, mas de Deus ninguém se esconde. Porque está escrito no Salmo 139, para onde eu fugirei do teu espírito? Não temos como fugir. E hoje essa palavra foi bem breve, Cris, para o nosso coração. Para que nós viemos entender. Nós não podemos fazer. Jesus, Ele declara: olha, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos dessa presença. Olha, você que chegou aqui, o fogo da presença está bem apagadinho. Mas ainda tem algo aí, uma faísca. Hoje é dia de buscarmos. Sabe por quê? Nós vamos entrar no ano de 2026. E nós precisamos, meu apóstolo, dessa presença. E eu digo algo para vocês. 2026 vai ter muitas bênçãos, mas eu digo também vai ter muitas situações. E se nós não tivermos com o Espírito Santo, queridos, muitos não irão aguentar, não irão suportar. E nós precisamos buscar isso. Porque o nosso adversário, ele está furioso, porque o governo dele aqui na terra está acabando.
E Ele conta comigo e com você para fazermos a diferença aqui nessa terra. E eu quero que hoje você venha buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo como você nunca buscou. O apóstolo ministrou na culto passado sobre a busca do Espírito Santo. Ele disse que nós temos que querer. Sabe por que eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Eu quis muito isso e eu busquei. Eu disse, Senhor, eu quero me dar, eu quero receber, eu quero falar, eu quero dons. O apóstolo Paulo disse que nós podemos pedir isso. Escolha os melhores dons que o Senhor lhe dá. Mas nós temos que querer. Tem pessoas que ainda até quiseram, mas pararam de buscar. Hoje não querem mais. Porque estão vestidos com outras coisas. A pastora, acho que foi a pastora Terezinha que falou do telefone. Meu Deus. É um Deus que entrou nas nossas vidas. É um Deus, porque a gente passa muito tempo nele. E ele tira muito nosso tempo. Em vez de nós estarmos mandando uma mensagem, como a pastora falou, nós estamos assistindo Kawaii, TikTok, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram e deixando de fazer aquilo que Deus nos convocou para fazer, que é pregarmos o Evangelho, ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, falar do amor de Cristo, da palavra de Deus, através do seu Face, através do seu Instagram. O que nós temos postado? Já que nós temos usado bem esse instrumento, ele é bênção quando nós sabemos usar. Mas se nós não sabemos, nós não soubermos usar, nós seremos dominados por eles. E ele será um Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu aqui, meu apóstolo, encerro essa palavra. Amém? E é isso, queridos, que nós vamos buscar.